Conta essa história, né, que no passado da velha China, antes de estabelecer um diálogo, uma conversa, eles tomavam chá, né? Então, primeiro, o chá era oferecido a todos os mestres e aos amigos. Depois, o chá era oferecido a todas as criaturas do universo. E por fim, o chá era oferecido ao vazio. E o vazio, meus amigos, é uma das coisas mais importantes dentro do Tai Chi e do taoísmo, né? Tem um grande filósofo taoísta, que é Chuang-Tzu, que ele escreveu muitos poemas, ele desenvolveu muito todo o seu aspecto dentro da filosofia taoísta no passado da velha China. E ele escreveu coisas muito belas, coisas muito dignas de serem refletidas, de serem vivenciadas por todos nós, né? E tem um texto específico de Chuang-Tzu, que é o Barco Vazio, em que ele vai fazer uma analogia muito bonita, né? Mas antes de eu trazer o Barco Vazio para a gente refletir aqui, imagine só que todos nós, quando a gente nasce, quando a gente reencarna, a gente se torna um ignorante de nós mesmos, né? A gente passa a desconhecer aquilo que nós somos de fato, a gente passa a desconhecer a nossa verdadeira natureza real de ser, né? E aí, dependendo da cultura onde a gente nasce, a gente vai ser sendo programados a pensar de forma X, Y ou Z, né? E às vezes o certo de uma cultura é errado de outra cultura. Às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. E quando a gente pensa, por exemplo, em uma situação muito catastrófica, por exemplo, um assalto. E aí 10 pessoas diferentes vão passar por esse mesmo assalto, toda aquela coisa assim. E a gente pergunta, nossa, será que essas 10 pessoas vão ficar traumatizadas? Ou elas vão reagir diferente? Elas vão ter percepções diferentes? Elas vão ter reações diferentes? E a grande pergunta é, o que faz cada uma dessas pessoas a terem reações e percepções diferentes diante da mesma situação vivenciada, né? E é tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós, de acordo com a nossa história, de acordo com o que a gente concebe, como a gente concebe a nós mesmos, o mundo e as pessoas, e o que nós estamos fazendo aqui, né? Grande parte, se não a maioria, se não todos os conflitos, eles começam dentro de cada um de nós, né? E depois esses conflitos, eles são exteriorizados para fora, e acontecem brigas, e acontecem destruição, violência e tudo mais. Mas toda essa guerra, ela acontece dentro de nós, né? Se eu olho o outro e falo, você não pode seguir por esse caminho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque isso é o certo, né? Eu podo, o outro, eu começo a ditar regras e leis para uma outra pessoa seguir. Ser um ditador de regras e leis para qualquer outra pessoa seguir é praticamente, vamos colocar muitas aspas aqui, quase um pecado taoísta. Porque dentro do taoísmo, o Tao, a jornada de cada indivíduo, é muito grandiosa. Não existe certo e errado nesse sentido maior. Não existe luz e trevas nesse sentido mais primitivo da questão. Tudo é visto como um aprendizado. Tudo é visto como um instrumento do alto, nesse sentido. Eu lembro muito, eu sempre falo muito, né? Dentro do Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Toda aquela coisa. E um dos primeiros capítulos do Evangelho é o meu reino não é deste mundo, né? E aí, o último tópico é o relato de uma rainha francesa. E ela fala assim, nossa, que ela viveu na maior
desarmonia quando ela estava encarnada, se achando superior a todo mundo, toda aquela coisa cabulosa. E aí ela fala lá o seguinte: quem melhor do que eu para entender esse ensinamento de Jesus, que o meu reino não é deste mundo? Ou seja, a pessoa que mais viveu nas trevas é a que mais também aprendeu. Ou seja, não importa se a pessoa vive nas trevas ou vive na luz, as duas pessoas vão ter o aprendizado, né? Porque as consequências da própria ação da pessoa é que vai ensinar ela, e não uma outra pessoa nesse sentido maior da coisa, né? É a nossa própria vivência que nos ensina, que nos traz o aprendizado da vida. Então, toda essa outra forma de encarar a vida, toda essa outra forma de perceber a si mesmo, de perceber o outro, muda muito a forma como a gente se relaciona com outra pessoa também. De não querer ser um ditador, de não querer ser essa pessoa que dita o certo e errado, que ditador de regras e leis mesmo, né? A gente passa a valorizar a jornada de cada pessoa, por mais estranha que ela possa ser, né? E Chuang-Tzu, ele escreveu esse texto, esse poema, essa obra divina aqui do Barco Vazio, tão incrível, que eu vou ler para todos nós aqui, para a gente refletir um pouco sobre ela, que é essa aqui, ó, perfeito, cara, perfeito, perfeito. Aquele que governa os homens vive na confusão. Aquele que é governado pelos homens vive na tristeza. E Al, portanto, não desejava nem influenciar os outros, nem ser influenciado por eles. A chave para dissipar a confusão e ficar livre da dor é viver com tal, na terra do grande vazio. Se o homem estiver atravessando um rio, num barco vazio, colidir com a sua própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, não vai ficar muito irritado. Mas, se vir um homem em outro barco, ele vai gritar para que ele reme direito. Se seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo e mais uma vez e vai começar a xingar. Tudo porque há alguém no barco. Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando nem ficaria com raiva. Se você conseguir esvaziar o seu barco ao atravessar o rio do mundo, ninguém vai se opor a você. Ninguém vai lhe tentar fazer mal. A árvore reta é a primeira a ser cortada. A fonte de águas límpidas é a primeira a ser secada. Se deseja melhorar sua sabedoria, envergonhar o ignorante, cultivar o seu caráter e ofuscar os outros, uma luz brilhará à sua volta, como se estivesse engolido o sol e a lua. Você não evitará a catástrofe. Um sábio já dizia: aquele que se contenta consigo fez uma obra inútil. O sucesso é o começo do fracasso. A fama é a origem da desgraça. Quem pode se libertar do sucesso e da fama e descer e se perder em meio à massa humana? Esse fluirá como tal, invisível, avançará como a própria vida, sem nome, sem lar. É simples e não faz distinção. Aparentemente é um tolo, seus passos não deixam rastro, não tem nenhum poder, nada consegue, não tem reputação. Como não julga ninguém, ninguém o julga. Assim é o homem perfeito. O seu barco está vazio. E esse é o poema de Chuang-Tzu. Aos olhos de muitas pessoas, né, meus amigos, isso aí pode parecer muito esquisito. Muito esquisito, porque a cultura que a gente vive, em grande parte, tem valores muito diferentes, né? Enxergam essa perspectiva de uma forma muito diferente. Lao Tzu, ele também coloca, tem um dos poemas de Lao Tzu, do Tao Te Ching, que ele diz o seguinte, que aquele que busca conhecimento cresce a cada novo dia, né? Aquele que busca o tal decresce a cada novo dia, e por um decrescer constante, ele chega ao vazio. E no vazio ele encontra a paz, o tal e todas essas outras coisas.
Então, é uma perspectiva diferente de como enxergar o nosso ser e o outro, né? Para muitas pessoas, o conhecimento maior é uma coisa que tem que ser construída. Para o taoísmo e por muitas filosofias de autoconhecimento, de autorrealização do ser, o conhecimento maior, ele já existe. Para a gente, entre aspas, revelar e obter esse conhecimento maior, é um processo de desaprendizado e de desconstrução, né? Lembra que tem uma frase, uma fala do Ramana Maharshi, que ele fala assim, que ele não tinha nada para ensinar para as pessoas, só tinha coisa a desaprender, porque o conhecimento já está lá. E o barco vazio, né? Essa analogia é tão bonita, porque imagina, a gente está navegando no rio, e aí vem um barco e colide com o nosso barco. Se não tiver ninguém nesse barco, com quem que a gente vai ficar bravo? A gente vai ver um barco vazio e não vai ter ninguém para brigar, para ficar bravo. Mas, se esse barco tiver alguém lá, a gente fica puta da vida, começa a xingar, brigar, falar, por que você não tá remando direito da égua? Né? Toda aquela coisa assim. E no rio da vida, o quanto que o nosso barco tá cheio, o quanto que o nosso barco tá quase afundando de cheio, né? Pesado. A mesma história da xícara de chá do mestre Zen, que outra pessoa foi lá para aprender o Zen, e ele começou a servir o chá, e o chá começou a transbordar, e ele falou, você não tá vendo? Tu tá transbordando ali. E ele fala assim é a sua mente, né? Tá transbordando já, não tá vazia, né? Porque no vazio a gente encontra esse conhecimento maior de si mesmo, né? Existe uma coisa, um tesouro oculto no vazio, né? E o que existe entre nós e o vazio e tudo que é preciso desaprender nesse sentido para ter harmonia na vida, para transformar, causar essa alquimia no nosso olhar, da gente olhar para o outro e não querer ser um ditador de regras e leis. A gente olhar para o outro e perceber que, mesmo seguindo nas trevas, o que a pessoa aprende é sobre a luz, né? Às vezes o caminho torto é um caminho reto, tem toda essa coisa, né? E o quanto que a nossa visão está realmente distorcida de como enxergar as coisas de uma forma mais superior, de uma forma mais sábia, né? Às vezes a gente, dependendo da forma como a gente enxerga a vida, por exemplo, a gente enxerga uma coisa, por exemplo, o sofrimento, de uma forma muito ruim. E às vezes o sofrimento, ele tem um papel, uma função muito importante interna dentro de cada pessoa. Ele tem até como se fosse um agente iniciador, um agente iniciático, que transforma a pessoa, que faz com que ela se transforme, mude a forma de enxergar a vida. E isso não é bom? Isso não seria bom? Né? O que a gente concebe como bom e ruim? Às vezes o bom é ruim e o ruim é bom. Mas se a gente estiver cheio, como que a gente vai enxergar as coisas? Né? Como que a gente vai lidar com outra pessoa que tem uma opinião diferente, que tem um caminho diferente, que pensa diferente? Então, meus amigos, toda essa questão, elas nos trazem inúmeras reflexões que nos aperfeiçoam na forma de estar na vida e na forma de lidar com outra pessoa, né? E para finalizar aqui, eu vou deixar uma história para a gente refletir, que é a história do mestre que não ditava caminhos, né? Existia um grande mestre que ele era muito reverenciado e valorizado pela sua sabedoria, né? Toda aquela coisa. Só que tinha um detalhe nesse mestre, né? Ele não ditava caminhos, ele não falava, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, siga essa direção, siga esse caminho. E existiam muitas pessoas que iam até esse mestre para escutá-lo, para ouvi-lo, toda aquela coisa.
Só que ele não ditava caminhos, né? E os discípulos dele ficavam muito encucados assim, mas mestre, como assim você não dita caminhos? As pessoas têm tanta consideração por você, porque se você falasse, as pessoas iam te seguir. Por que que o senhor não fala? O mestre olhou pro discípulo e falou assim, meu filho, você já viu uma floresta? Já, pois é. A sua resposta está na floresta. Falei assim, mas como assim, mestre? A minha resposta está na floresta. Sim, meu filho, quando uma semente está na escuridão do solo e a luz toca na semente, a luz não fala para a semente, faça isso, faça aquilo, siga na direção, faça outra coisa. A luz, ela apenas desperta o que já existe dentro da semente. Ela ser o que ela já é, para ela fazer o que ela já está dentro dela. Se a luz ditasse caminhos, certamente não haveria floresta, não haveria a diversidade, não haveria a riqueza da vida. Então, meus amigos, assim somos nós na nossa vida. O quanto que nós estamos cheios e o quanto que o nosso barco está vazio. Né? Como diz Lao Tzu, assim é o homem perfeito. Seu barco está vazio. Então, meus amigos, até mais no próximo encontro.